E aí, pessoal, bora continuar aqui com mais uma aula. Hoje a gente vai meio que complementar algumas coisas que a gente já viu, apresentar algumas funções a mais, para que a gente consiga, para que a gente consiga manipular melhor os dados, manipular melhor valores, vetores, certo? Então, a gente vai ver alguns aqui que podem nos ajudar. Então, vamos criar um novo código. A gente já tinha o nosso anterior que eu disponibilizei para vocês. Vamos criar um novo. Vamos colocar assim, operações a mais. É, Vamos criar um vetor V1, sei lá, de 0 em 1 até 10. Só fechar. Não, deixa ele mostrar. Deixa ele mostrando. Vamos criar um V2 de 0 também. Vamos colocar de 1, que vai no de 2 em 2. Até 21. Certo? Vamos criar também uma matriz A, em que eu vou querer de 0, de 1 em 1 até 4. Então vamos começar com 1 aqui para eu dar uma matriz bonitinha. De 1 até 5, 4 por 4. De 4 em 1 até 8. Então, na verdade, 4 já vai estar aqui, né? Então, de 5 a 9, ponto e vírgula, eu quero criar 4 colunas, né? Então, vamos lá. De 10, de 1 em 1 a 14. Falta mais uma linha de 15, de 1 em 1 a 19. Vamos só conferir se tem. Vamos dar um espaço aqui. 2, 3. Falta 1. Então, 4, certinho. Então, vamos falar aqui umas propriedades interessantes que a gente ainda pode usar. Vamos mandar rodar, para a gente ver a carinha dele, primeiro a gente vai salvar. Vamos deixar aqui e salvar com o mesmo nome que a gente vai colocar na função. Então, vamos colocar mais ops. Pronto. Vamos colocar aqui o famoso CLC, clear e close out. E a gente tem um pequeno problema na matriz. Ah, tá. Deu uma dimensão diferente. Então, de 1 a 4, eu tenho 4. De 5 a 9, eu tenho 5. Então, aqui é 8. Arrumei aqui e eu tava querendo somando 4 e tava dando 5 linhas, né? Na verdade, estava dando 5 colunas e eu estava fazendo era somar mais 4. Então, tá certo. Agora temos a nossa matriz. Então, vamos lá. A gente tem o vetor 1, o vetor 2 e a matriz, certo? Ó, Yuri, eu queria saber quantos vetores, eu queria saber quantas colunas tem o meu vetor, ou seja, quantas posições tem o meu vetor. Tem como eu descobrir isso? Tem. Eu venho aqui, ó, digito size, que é comprimento, e V1. Eu poderia muito bem vir aqui, ó, no ambiente de trabalho, olha, a dimensão A1 por 11, então ela tem 11 colunas. Interessante. Mas, por exemplo, pode ter operações que eu queira saber a quantidade de vetores, vamos supor que assim, para fazer uma multiplicação escalar. Vamos lá, vamos fazer então. Ó. Deixa eu só mostrar para vocês como é que funciona o size 1. Ó, então vai mostrar, ele tem uma linha e 11 colunas, certo? Vamos fazer o seguinte então. Para mim poder fazer um produto escalar entre V1 e V2, eles têm que ter a mesma quantidade de elementos, certo? O que propositalmente eu fiz aqui, como a gente pode ver. Mas se não fosse, por exemplo, se aqui fosse de 3 em 3, por exemplo, eu teria maior quantidade. Então vamos supor que eu queria fazer o produto escalar e eu queria, antes de. Eu não queria contar, vamos supor que eu tenho um vetor muito grande, eu não quero contar. Então, um vetor de 100 elementos, 100 elementos, e eu quero fazer um produto escalar com outro, muito grande também. Só que eu sei que eles têm que ter o mesmo comprimento. Quer ver? Vamos fazer um teste. Vamos colocar de 3 em 3 e fazer a seguinte multiplicação.
V1, ponto, porque a gente está multiplicando escalar, vezes V2. E vamos chamar isso aqui P escalar. Vamos ver se vai rodar. Pronto. Aí a gente tem um problema. Operação, porque um é por 1 por 11 e o outro é 1 por 7. Certo? Então eu tenho um problema. Ah, isso aqui, Yuri, tá fácil de ver, né? Porque você mudou ali, então eu consigo ver. Mas e se for um vetor de 100 posições? De 1000 posições? De 10.000 posições? Você vai contar um por um? Não, você também não precisa. Você pode muito bem vir aqui e olhar o problema. Mas vamos supor que seu ambiente de trabalho esteja cheio de variáveis. Cheio, cheio, cheio. Você tem que analisar uma por uma e tem que ficar procurando. Você perder tempo. E também tem outras aplicações que você pode usar isso. Vamos supor que você tem que usar uma fórmula, você tem que ter uma certa quantidade de pontos. Você tem que verificar isso na hora. Então, tem outras aplicações, mas que me vem à mente aqui no momento é essa. Então, poderia muito bem vir aqui, ó, if, usar o if. Se eu colocar if size v1 igual, que são dois iguais, a size v2, vou digitar a seguinte mensagem: f_f tem mesmo comprimento, o vetor, certo? Else f_f tem comprimentos diferentes. E aqui eu coloco um end if, certo? Vamos ver aqui que vamos mandar rodar e ver o que acontece. Tem comprimentos diferentes, como a gente esperava. E se eu vim aqui colocar o 2? Como que eu já tinha planejado antes? Tem esse comprimento, certo? Então, esses AIs vai poder te ajudar a ver a quantidade de elementos de um vetor. Ah, Yuri, no caso eu tenho uma matriz aqui. Como é que eu faço? Olha, posso vir aqui, ó, e digitar size, certo? Só que eu quero que vocês separem uma coisa. Eu me enganei e deixei passar batido. Size é tamanho, certo? Length, assim, ó. Length é comprimento. Então, o que acontece? Quando eu joguei aqui para jogar, por exemplo, só o size para mim, ó, size V1. Vamos rodar isso aqui e em seguida eu já explico como é que funcionam os outros. Ó, ele me deu 1 por 11. Tá, então ele me deu 1 por 11, então eu tenho uma linha e umas colunas. Então ele me deu como se fosse uma matriz, né? Pois é, ele me deu como se fosse uma matriz. Por quê? Se eu queria só o comprimento, ele tinha me dado só 11, então tem só 11 elementos, mas não foi isso que ele me deu. Para mim ter só a quantidade de elementos, só a quantidade de colunas, eu uso o length, que no caso que eu já usei aqui embaixo, ó. Length V1. Ou seja, ele pegou aqui os ais da matriz, o tamanho da matriz, que é 4 por 4, certo? E ends ele me deu como o comprimento de V1, que é 11, certo? Então aqui ele vai me passar só a quantidade. No caso, por exemplo, se V1 não fosse só um vetor, fosse uma matriz 2 por 1, desculpa, 2 por 11, isso aqui ia dar diferente. Mesmo os dois tendo 11 colunas, porque eu usei size e não length, certo? Para matriz, eu vou usar só o size, porque ele me dá tanto o número de linhas quanto o número de colunas. Tranquilo? Então, vamos deixar essas informações aqui. Ah, queria mostrar um detalhe importante, algo que pode ser útil para vocês. Seguinte, Yuri, quero comentar uma parte do texto, como eu já tinha falado antes. Quero comentar uma parte do texto, tem que colocar porcentagem em cada linha. Eu venho aqui, coloco uma porcentagem, uma chave. Na outra linha, eu ponho a porcentagem e a chave novamente. Poderia ser também com o seguinte aqui, ó. Jogo da velha, comprimento, certo? E colocar a mesma coisa do mesmo jeito lá embaixo. E assim eu vou conseguir comentar uma grande parte do meu código. Tranquilo? Até onde tiver essa chave, essa percentagem aqui, ele vai comentar. Então, deixa isso aqui comentado, porque agora esse aqui não tem muita utilidade para mim. Vamos deixar só o length aqui em cima e apagar esse daqui, certo? Length V1 e eu quero o size de A. Tá, vamos lá. Eu tenho um vetor
eu quero saber a soma dos elementos dele. Ah, Yuri, vamos supor que, tipo assim, eu tô tendo um gráfico, eu tô plotando um gráfico, e eu quero, é tipo, o rendimento mensal. Ah, tal mês me rendeu 1.000, outro mês me rendeu 2.000, tal. Isso vai ser armazenado no vetor. Então, janeiro, fevereiro, eu tenho 12 colunas, cada coluna vai ser um mês do ano, certo? Então, vamos fazer isso aqui. Vamos chamar aqui, ó, ver renda, certo? É, vamos criar um por 12 de anos, né? Vamos criar 12 meses, no caso. Então, primeiro mês, 1.000, segundo, 1.500, terceiro, 1.200, 1.800, 1.600, 1.550. Agora vamos bem aleatório mesmo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pronto. 12 vetores. Vamos ver se é mesmo. Se a gente me deu. Não quero olhar lá no ambiente de trabalho, porque vou ter que procurar, então eu quero ver renda. Vamos ver se eu tenho 12 posições nisso. 12. Beleza. Tá, Yuri. Isso aqui é o que eu consigo ganhar cada mês de cada ano, certo? Eu queria ver quanto que eu ganhei no ano. Tem como eu fazer isso? Tem. Eu venho aqui, ó, digito, soma, ver, renda. Em vez de ter que pegar um por um, colocar aqui para somar, eu faço a seguinte operação. Então, no ano, eu ganhei R$ 19.062, certo? Posso fazer isso. Ah, Yuri, e qual foi minha média? A média de que eu ganhei no ano? Eu venho aqui e uso o comando min. Min, ver renda. Minha média mensal de ganho era de 1.588,5. Ah, Yuri, eu queria deixar no formato com duas casas decimais. Vamos supor que uma quebrada aqui, né? Então, eu vim aqui, ó, antes de tudo, e colocava o format, como a gente já viu antes, format bank. Manda rodar e pronto. Colocou as duas casas decimais. Tranquilo? Yuri, é o seguinte, você mostrou pra gente aqui como é que faz o produto escalar, né? Era só vir aqui e digitar, por exemplo, V1, né? O ponto, para ser cada elemento de V1, vezes V2. Isso me daria o produto escalar. Vou deixar isso aqui armazenado. P escalar, certo? Opa. Tem um comando direto para isso? Tem também. Eu posso vir aqui, ó, e digitar dot V1, vírgula, V2. Ele vai me retornar o mesmo valor. No caso, acho que eu crio um vetor. No caso, realmente eu crio um vetor. Ah, a gente tem um problema, né? Tudo, 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 tchá.